acompanhado nos últimos anos no Ipu, no Ceará e no Brasil, é a falência do sistema público de saúde. Graças a Deus, o Ipu é um município que tem uma saúde particular, com uma infraestrutura diferenciada de cidades pequenas, cidades do nosso porte. Por várias vezes já falei aqui nos locais particulares que a cidade do Ipu tem. São 4. Vou dar destaque à Casa de Saúde de São Sebastião, que tem o atendimento da doutora Lívia, da doutora Ludmila, do doutor Bonfim, do doutor Silvio Aragão e várias outras especialidades de alguns médicos que vêm de Fortaleza, vêm de Sobral realizar atendimento. A saúde particular do Ipu é uma saúde privilegiada. Agora o destaque negativo é para a saúde pública do Ipu, do Ceará e do Brasil. Nós temos notícia de que pessoas vão a Sobral quando dão entrada no hospital regional ou na Santa Casa de Misericórdia, recebem um não do tamanho do mundo. E a única saída, a única solução é retornar até a cidade do Ipu. Retorna para cá. Quem tem condições vai para uma entidade dessa privada que eu falei. Quem não tem vai convalescer, vai sofrer no hospital sem muita estrutura, que é o hospital municipal. Ontem à noite eu recebi uma notícia muito triste, e que essa notícia que nós recebemos lá no Texto dos Homens pelo Pelé, ao chegar ontem 5:50, me encontrei com meu amigo Pelé e ele me dizia: então a notícia é muito triste para nós do Ipu, para os amigos do Barão. O Barão teve que amputar a perna. Eu disse: não acredito, é verdade. Estive lá, falei com a Conceição. O Barão está passando muita dificuldade de todos os níveis. Saúde é a principal. Mas o Barão é um trabalhador. O Barão é um mecânico que faz todo tipo de serviço em um automóvel, do motor à instalação. Então ele vive daquilo que ele ganha no trabalho dele. Sempre tinha 4, 5 carros parados aqui, logo depois da passagem de nível desta mesma rua, em frente à Rádio Regional, antigamente as areias, e que a gente chamava antigamente de Areias. E ali naquele canto o Barão ganhava o pão de cada dia. Quando eu estava ruim da dengue, cheguei na Casa de Saúde de São Sebastião, no quarto número 5, me parece, eu não estou enganado, no quarto que fica quase em frente ao posto de atendimento da enfermagem. Eu vi sair de lá a filha do Barão. Aí eu entrei, conversei com o Barão. Ele disse que já estava quase recuperado da dengue, mas tinha surgido um probleminha no dedo dele. Ele tinha furado o dedo, esse dedão que fica próximo ao dedo maior do pé. Tinha furado o dedo no ferro debaixo do carro que ele estava consertando, e tinha contraído ali uma bactéria. Eu estava esperando o médico vir de Sobral, um cirurgião. Quando o cirurgião chegou no outro dia, às 10 horas da manhã, eu estava internado, e a notícia do Barão é que seria transferido para Sobral.
para um centro de mais complexidade. E aí ontem eu tive essa feliz notícia. Quando cheguei no texto dos homens, rezei pelo Barão. Fiquei imaginando aquele Barão que gosta de curtir uma música do D.O. do Maurício Peça. Daquele Barão que vive ali no 24 horas. Próximo posto Talismã. Ali 24 horas. Santo Antônio. Posto Santo Antônio. Do Barão que vai lá pro Dragão com a baronesa e o Gilson Neto, tomar cervejinha e conversar. Do Barão que gosta de um bingo. Do Barão que gosta de ir pra Engenho dos Belém, tomar uma lá na Cachoeira, depois almoçar lá na Tia Thelma. Eu fiquei pensando naquele Barão, pedindo ao grande arquiteto do universo que dê paciência para ele, para superar esse momento radical na sua vida. Então eu fiquei imaginando daquele amigo, e na vida como ela é traiçoeira. Ontem, agora no carnaval, estava lá o Barão se divertindo, curtindo, tomando a cerveja dele que ele gosta tanto, e que de repente ele passa por todo esse problema. Vai precisar dos familiares, vai precisar dos amigos, porque o principal para ele neste momento vai ser a cabeça. Vai ter o controle, o pensamento positivo, o pensamento de superação. Gostava bem de brincar aqui com... Fala, Gilson! Eu fui saber o nome do Barão quando conheci o Gilson Neto. E para onde eles iam, a baronesa e o Barão levavam o Gilson Neto. E aí foi que eu fui saber que o nome do Barão era Gilson. É um momento muito triste para nós. É um momento que eu passei lá no sábado, era mais ou menos 1h da tarde, eu vim lá do Dourado, fui deixar o meu amigo Dourado lá na padaria, ele estava de pé aqui no centro, eu peguei ele em frente a Farias Esporte e Modas, e eu fui deixar ele lá na padaria dele, conversando, relembrando aqueles velhos tempos que a gente trabalhou na Sucam, combatendo o mosquito da dengue, falando da atualidade desse surto, falando desse momento da atualidade, falando de padaria, o Dourado me dizendo que 1 quilo de pão em Fortaleza custa R$15 e aqui no Ipu custa 5. Os que estão vivendo, as padarias do Ipu estão vivendo um momento de sufoco na questão da venda direta do pão, carioquinha, aquele pão massa fina, e está sobrevivendo com os outros produtos, a bolacha, o pão de fazer sanduíche, etc, etc. E na volta eu passei, fui direto lá no Barão. Cheguei lá, bati, chamei, gritei. O carro dele estava enfiado em cima da calçada, aquele Fiat azul. E gritei, era mais ou menos 1h da tarde, sábado, para saber a notícia dele, não tinha ninguém. E aí ontem, quando eu cheguei na igreja do Quadro, para o texto dos homens, tive essa infeliz informação. O Pelé me dizia: Elião, tá sabendo o que aconteceu com o Barão? Eu disse: rapaz, como é que ele tá? Diz que tiraram o dedo dele, parte um dedo. Não, foi preciso coisa maior. Acabaram amputando uma das pernas do Barão. Rapaz, aquilo me deixou muito triste mesmo. E depois daquele momento eu não esqueci mais, porque eu me lembrando da imagem do nosso amigo Barão, de ir lá no Dragão tomar cerveja e ficar naquele bate-papo. Cara sempre da paz, sempre da brincadeira. Gostava de visitar os bares, ir no Maurício Peça, ir no 24 horas, ir no Dragão. Gostava de um bingo lá no Luciano. Aí eu fiquei imaginando imediatamente aquela imagem de uma pessoa jovem como é o Barão, gosta de andar, de rondar a cidade, de curtir a celeste do D.O., e que de repente acontece um infortúnio desse. Mas nós pedimos aqui aos amigos ouvintes
as orações para o Barão. E o que ele vai precisar, principalmente, eu comentava isso ontem com o Pelé, é superar este momento de trauma. Superar este momento para a readaptação da vida. Porque só não tem jeito, como a mamãe diz, para a morte. Barão, estamos torcendo por você. Você retorne logo para o seu familiar, para o Ipu, para a sua terra natal, para a sua casa. Pedir os amigos, aqueles que gostavam de tomar cervejinha com o Barão, que vá lá visitar, vá conversar. Quanto mais tempo ele passar com os amigos, conversando, mais fácil vai ser, ou menos difícil vai ser, superar este trauma, superar este momento. 12+25, J. Lopes. Grande abraço, ótima terça-feira, boa tarde. Boa tarde para todos nós, Lopes, Edmir Lopes, Chico José, Lúcia, o Edilson Lopes, que aqui está nos estúdios da rádio, o Gilson, o Barão, que está nesse momento lá, precisando realmente, eu tenho que fazer uma visita para ele, o João Dourado, que é um ouvinte assíduo da nossa programação. Você falou no mosquito da dengue, trabalhou com o Dourado, os mosquitos se ligaram de você agora empurrando dengue, né? Porque você combateu os mosquitos, agora eles vieram a revanche. Mas eu digo o seguinte, é só o tempo que faz com que a pessoa se recupere de um trauma tão violento quanto esse que o Barão está passando. O cara perdeu o dedo, meu amigo. O cara perdeu o dedo do pé, fica desequilibrado, ele não tem mais, ele castiga queira ou não queira, ele manca da perna. Um dedo da mão, uma unha, quando você está com uma machucada, sente, os membros da gente são todos feitos para o organismo funcionar com a perfeição, com aquele conjunto. Se tirar um, meu amigo, a coisa não funciona. E o equilíbrio, que é as pernas. O Barão, que é uma pessoa que eu tenho muito pouco contato, mas eu nunca ouvi ninguém falar mal do Barão e a gente vê nele, o pouco contato que eu tive com ele, que eu tenho com ele, mas eu vejo, quase todo dia que eu disse da rádio, ele vinha da oficina dele, que é aqui nessa meia rua, em frente à rádio, vai até essa linha ali, ele vinha comprar peça aqui embaixo dessa loja aqui do Carlinhos. E é um cara que a fisionomia dele, o aspecto dele, a presença dele, ela traz uma paz, traz uma tranquilidade, traz uma alegria, porque ele só fala, só entra, conversa com as pessoas rindo. Ele não tem tempo ruim para ele. Ele, a esposa, a filha, eram pessoas de bom humor. Neste momento, tenho certeza absoluta, que aquele bom humor dele está um pouco recolhido. Mas volta, porque só o tempo. A pessoa perdeu uma perna, não é brincadeira, viu? Uma parte do seu membro, de um membro já está enterrado no cemitério, não é brincadeira. E com o tempo ele vai voltando normal, daqui não vai demorar, ele vai estar lá tomando sua cerveja, brincando, bota uma prótese, se adapta normalmente, mas não é o mesmo membro. Não é o mesmo membro. Ele vai ter limitações, porque para dar embora, por exemplo, que você gostava, ele tem dificuldade de andar. Vai e volta a andar, mas não é tão fácil. Então cada um, meu amigo, faça o que quiser, reze, torça, faça o que bem pensar. Mas sempre deseje para o outro aquilo de bom que você deseja para você. E nunca deseje para ninguém, qualquer que seja um infortúnio, principalmente uma mutilação. A pessoa ter um membro amputado, ficar... Enfim, as coisas da vida. Aí o cara diz, porque a sorte está... Sei lá, não tem nada disso. Ninguém nasce já para... que vai morrer com de Raimon 22, um que vai morrer com 38, um que vai morrer com... Não tem isso. São as coisas da vida. A gente um dia pode passar por situações as melhores. Pode ser rico, cair nos pedaços, é dinheiro, é ouro para tudo que é canto. Um dia morre. O pobre sofre e não quer morrer, mas morre. No final da vida a gente só é morte. Não tem, é exatamente o medo que as pessoas têm. Nós temos da morte. E aí, dizem que até Jesus Cristo teve medo da morte, eu não sei se é verdade essa história, mas acredito que sim. Porque a morte significa destruição. E ainda tem uns babacas por aí que dizem, não, morrer é bom demais. Por que tu não vai morrer, infeliz? Se é tão bom, por que não vai? Não vai não, quer mandar os outros. Morrer significa desaparecer. E a morte está associada a quê? Associada à destruição, a sofrimento, a ser afogado, a ser queimado, a ser esmagado. A morte está associada. Quem é que quer isso? Ninguém quer. Ninguém quer. Olha quando o sol está quente, 45 graus, aí o cara falta torrar e corre logo para a sombra. Imagina o cara ser queimado vivo ou uma coisa assim. Então a morte é associada à doença. A morte é associada ao desastre. É associada a só a coisa ruim. Então o fim da gente é a morte. Mas antes de chegar lá, a gente passa por cada situação. As pessoas, nós todos estamos sujeitos a passar por situações mais complicadas. E essa que o Barão está passando, ele vai precisar das forças dos amigos,
da família, que da família não é suficiente para levar essa força para ele, porque está todo dia com ele. Tem que ser os amigos, realmente aqueles que são amigos. Vamos saber se eram tão amigos dele como eram no momento da farra, são agora. Para chegar junto, conversar com ele, porque palavra nenhuma vai confortar, mas vai conseguindo amenizar aquele impacto que é violento. No momento eu acredito que ele chora muito. Deve ser isso, chorando muito, lamentando, porque é muito triste. Mas com o tempo, as pessoas conversando, mostrando, dizendo que pessoas se superaram. No caso daquele Lars Grael, né, que teve um impacto violentíssimo de uma lancha, perdeu a perna no tronco e voltou a uma vida praticamente quase, não vou dizer que é normal, porque não é, mas quase normal. Que vai tentando falar isso. O que a gente tem que fazer nesse momento é falar essas coisas. Não adianta muita coisa não. Conversa fiada não resolver, é pouca coisa, mas objetivo. Porque aí a gente está tentando ajudar as pessoas. E o cara não ajuda o outro só com dinheiro não. Quando tem quem pode ajudar, valeu. Mas quem não tem, falando coisas boas, tentando mostrar a sua amizade e a sinceridade, já é de bom volume para uma pessoa que está precisando muito e vai precisar um bom tempo da otimismo, da sinceridade e da boa vontade daquelas pessoas que queiram para ele dar essa força para ele superar essa situação que a gente não deseja para ninguém. Barão, pode ter certeza que nós desejamos para você tudo de bom, felicidades, e que você aos poucos, porque de uma hora pronta é impossível, aos poucos vá começando a entrar na normalidade da sua vida. E amanhã depois, quando eu digo amanhã depois, daqui a 6 meses, um ano ou mais, ou até menos, você já tenha começado a conviver com essa situação. Convivendo com essa situação, convivendo com ela, porque não pode se livrar mais dela. E você vai voltando à sua normalidade, que eu espero que a gente consiga você no seu rosto, esse sorriso, que você nunca perde esse momento de sorrir, esse momento de ser uma pessoa otimista. Espero que você vá procurando a sintonizar-se naquilo que você era e que há pouco dia você perdeu momentaneamente por causa desse infortúnio. Mas o infortúnio não se acaba, mas a alegria, a alegria de viver vai voltar para você. Por isso, nós torcemos. 12 mais 31. Eu quero dar destaque aqui ao meu amigo Paizunga. É o pai d'água lá do bairro do Breguedó. O velho Feroz já se foi há muito tempo, mas deixou um filho com o mesmo comportamento de ajudar as pessoas. Olha o Paizunga, quando eu estava internado, o Paizunga não saiu de lá. De manhã, de tarde, de noite. Chegou lá com sacola com água de coco e ficou lá direto dando assistência. Foi lá em casa tirar coco, tem uns pés de coco lá no quintal, tirou coco. E hoje ele acabou de sair daqui dizendo que tá todo mundo lá, os amigos estão lá na casa do Barão, dando uma geral, fazendo uma limpeza geral, organizando tudo, esperando a chegada dele. E eu quero saber aí da baronesa, da minha amiga Conceição, quando ele estiver aí, ela nos avisa, pra gente avisar aqui no rádio, para que ele possa receber aí muitos amigos, muitas visitas, com o maior tempo possível, ladeado pelas pessoas, que ele está precisando muito neste momento. Ficamos aqui rogando ao grande arquiteto do universo, ficamos aqui torcendo pela recuperação dele, mas ele vai precisar, a família já está do lado, a família já está ali, porque nessas horas a família é em primeiro lugar. Mas os amigos, os parceiros que tomavam a cervejinha com o meu amigo Barão também devem essa visita, devem também esta força nesse momento de tanta dificuldade. Só lembrar que quem passou por uma situação parecida não, idêntica a que o Barão está passando agora, passou já há algum tempo atrás, já deve estar começando a conviver com essa situação tão chata, tão inconveniente, é o Dica, né? O Dica também teve a perna amputada, ele foi no tronco da coxa. Porque começa exatamente com o dedo. É um péssimo sinal quando um cidadão sabe que tem o tipo de diabetes que não cicatriza, né? Aí, que qualquer ferimento não cicatriza. E aí quando começa a cortar um dedo, é claro que o médico vai cortar logo o joelho, lá no joelho, porque a esperança é cortar um dedo e por ali desaparecer. Mas é muito difícil ficar por ali.
Às vezes a coisa... Vai, corta um pé, não vai cortar no tronco da coxa, espera que um pé resolve. Aí passa pro joelho, aquela coisa toda. O Diego passou por a situação, pediu ajuda, eu não sei se as pessoas ajudaram, mas a gente fez o que pôde aqui para pedir solicitar uma ajuda para ele, que ele também passou por essa situação. Hoje já está trabalhando, mas a gente sabe que fica limitado. E aí seria a hora de buscar uma aposentadoria. Infelizmente a burocracia do Brasil é muito grande. Um deputado trabalha 4 anos, aposenta-se para dar a vida, não precisa trabalhar mais nunca. Está feito na vida. E um cidadão que trabalha a vida inteira, sofrendo aí debaixo de carro, ou em outras atividades, às vezes até altamente arriscadas, quando acontece um negócio desse, as leis não alcançam essas pessoas aí, aqui embaixo, mas alcançam os que estão lá em cima. Isso é que deixa a gente revoltado. São 12 mais 34. Deixa eu lembrar que a MD Motomarcas está há mais de 16 anos com você.